Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. Amém. O povo de Israel é chamado de a congregação dos filhos de Israel. Foi a maior igreja que já andou sobre essa terra. Congregação dos filhos de Israel. Há muitos desafios que esses líderes enfrentaram. E um dos desafios que o Moisés e o Arão enfrentaram muitas vezes foi o desafio da rebeldia. Deus havia instituído um sistema de culto, um sistema de sacerdócio, um sistema de salvação, de remissão de pecados. E esse sistema veio do céu. E por várias vezes nós encontramos pessoas que se rebelaram contra esse sistema do Senhor. Desde que o Adão e Eva pecaram, a geração humana é decaída e desgenerada da sua regeneração oficial. E desde que o ser humano se rebelou contra o Senhor, a rebeldia se tornou algo natural no coração do ser humano. E muitas vezes a rebeldia se tornou inclusive crônica em alguns pontos. O ser humano é rebelde contra Deus. O ser humano é rebelde contra o próximo. O ser humano é rebelde contra a natureza. O ser humano é rebelde contra a criação de Deus. E nós vivemos hoje em tempos que homem não quer ser homem, mulher não quer ser mulher. As pessoas entram no casamento e em algum tempo saem do casamento. Traição, divórcio, adultério, fornicação, rebeldia contra o Senhor. Nós vivemos hoje em dias em que a igreja do Senhor, o zelo pelo modelo da igreja não existe mais. Onde não há mais uma preocupação pelo zelo do modelo apostólico, modelo do princípio da igreja, e que se muda e se adapta. Isso é rebeldia contra o Senhor. Eu fiz uma meditação sobre esse texto de Números 16, e isso que eu meditei para mim, eu quero meditar e compartilhar com vocês nessa noite. Nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos no culto de hoje falar sobre essa primeira parte da rebelião. E ainda no capítulo 16, nós vamos encontrar duas rebeliões. E depois no próximo capítulo nós vamos encontrar uma outra rebelião, ainda quando o bordão de Arão floresce. E o texto aqui diz: Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, quem ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor,
E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o, cada um o seu, perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os vossos pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses homens, como todos os homens morrem de morte natural, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita ou inédita, e a terra abrir a sua boca e os tragarem tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam:
não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu a 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés, dize a Eleazar, lembra do Itamar, irmão do Eleazar? Eram 4 irmãos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus matou 2 e ficaram esses 2 aqui. E o Eleazar, diz o Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido, aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disseram Moisés e Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Amém? Meus irmãos, eu não quero pegar esse texto aqui e esfregar ovelhas, mas eu quero pegar esse texto aqui e colocar sobre todos nós. Esse texto fala sobre rebeldia, fala sobre rebelião contra o Senhor. Esse texto aqui não fala sobre uma rebeldia, uma rebelião contra um sistema humano, contra um pastor, mas fala de uma rebeldia contra o Senhor. O texto de Salmo 68:6 traz 3 informações. Eu quero passar as 3 para vocês. Deus faz que o solitário more em família. Primeira informação. Segunda informação: tira os cativos para uma propriedade. Terceira informação: só os rebeldes habitam em terra estéril. A Bíblia diz que a rebeldia leva uma pessoa a habitar em terra estéril. Talvez não num deserto material, num deserto geográfico, mas num deserto existencial, num deserto espiritual, emocional, psicológico. A Bíblia diz que os rebeldes habitam em terra estéril. O texto de Isaías capítulo 30, verso 1, o profeta diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai dos filhos rebeldes. O povo de Israel era um povo que era filhos rebeldes. A rebeldia é hoje muito naturalizada na sociedade. A mulher precisa conquistar o seu espaço, e a mulher precisa bater o pé, e ela precisa tripudiar sobre o marido. É o ensino de rebeldia.
O marido não pode aceitar um conselho da mulher. Aonde já se viu, é um ato de rebeldia. Líderes precisam ouvir conselhos, ovelhas precisam ouvir conselhos, e todos precisam estar submissos diante do Senhor. Meus irmãos, o texto de Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades, e tem até algumas versões bíblicas que trazem assim, que toda alma esteja sujeita debaixo de autoridades. Autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Nós não estamos falando das autoridades, mas nós estamos falando do princípio da autoridade que Deus instituiu sobre todo o mundo. Deus instituiu autoridades. Há uma boa notícia para você nessa noite. Há boas notícias para nós. Primeiro, não há necessidade da gente ser rebelde. Nenhuma necessidade. Não há nenhuma necessidade do pastor ser rebelde contra a sua liderança pastoral. Não tem necessidade. Não há nenhuma necessidade de uma ovelha ser rebelde com o pastor. Nenhuma necessidade. Não há nenhuma necessidade de um filho, de uma filha ser rebelde com o pai e com a mãe. Não há necessidade. Não há necessidade do marido ser rebelde com a esposa. Não há necessidade da esposa ser rebelde com o marido. Não há necessidade de você se rebelar. Toda rebeldia, ela é um sintoma de orgulho. Ela é a febre. E lá dentro está tudo infeccionado. E essa infecção se chama orgulho. Primeira notícia para nós essa noite: não há necessidade da gente se rebelar contra nada. Segunda notícia: a rebeldia piora cada vez mais a situação da tua vida. Responder com rebeldia, responder com cara dura, com o coração infeccionado, inflamado, torna a situação cada vez pior. Meus irmãos, quantas vezes pessoas se rebelam, filhos se rebelam contra pais, e eles fecham a porta da reconciliação. E quem fecha a porta da reconciliação perdeu a consciência de eternidade. Só pensa naquele momento, só pensa naquele dia. Não tem consciência de que o mundo dá voltas e um dia haverá esse encontro. Essa segunda notícia: a rebeldia piora cada vez mais a situação da vida de um rebelde. Terceira notícia que eu tenho para dar para você: a rebeldia traz ainda mais desgosto para a alma e coloca a pessoa em situação de isolamento. Você gosta de um rebelde? Naturalmente nós não gostamos de rebeldes. Normalmente o rebelde tem os seus pensamentos ao avesso. Às vezes ele não é cego, mas ele enxerga tudo muito mal. A rebeldia tira de você a capacidade de enxergar as coisas como elas são. O funcionário começa a enxergar o patrão como um carrasco, alguém que é sugador. O aluno na escola começa a enxergar a professora como alguém que ele quer perseguir. A rebeldia começa a olhar para as autoridades da sociedade e começa a olhar como se fossem o diabo os perseguindo. A rebeldia faz a gente enxergar mal as coisas, enxergar tudo ao avesso. A rebeldia, ela isola você. Uma pessoa rebelde, ela fica sozinha. Nós já ouvimos falar desse ditado popular que diz assim: a última bolacha do pacote, ela sempre fica sozinha. A gente já ouviu falar, aquele lá se acha o gás da coca. Quando você abre a coca, o gás vai embora, o líquido fica. Todo rebelde fica sozinho. O único encontro que um rebelde tem, a única companhia que um rebelde tem, são com demônios, são com castas espirituais malignas, que o acompanham como uma nuvem negra para onde ele vai. O texto lá de Deuteronômio 28, que é o texto da bênção e da maldição, a segunda parte da maldição, é um texto que fala que o céu fica duro, fica de bronze, e a terra fica de ferro para um rebelde. A vida não é abundância na rebeldia. A vida não é abundante na rebeldia.
Outra notícia que eu tenho para nós aqui: tudo aquilo que é conquistado em rebeldia não prospera no Senhor. Tudo aquilo que alguém prospera, tudo aquilo que alguém alcança na rebeldia, quando depois a pessoa entra no Senhor, ela precisa botar fora. E mesmo que a pessoa já está no Senhor, tudo aquilo que ela alcança na rebeldia, é necessário cortar quando ela se arrepende. E a rebeldia contamina a bênção que veio honestamente. A rebeldia é terrível. Outra notícia que nós temos para nós: a rebeldia é sempre fruto de orgulho. Sempre. A rebeldia é fruto de orgulho ferido. Nós vemos isso nas empresas, nos trabalhos, nas famílias. A rebeldia é fruto de orgulho ferido. Não me valorizaram, não me valorizam, eu preciso ser mais valorizado, eu precisava ter alcançado aquele lugar, ninguém me dá isso, ninguém me coloca lá, eu tenho condições. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O texto sagrado diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Deus faz cara dura com o orgulhoso, com o rebelde. A última notícia é uma boa. Comecei com uma notícia boa, eu vou terminar com uma notícia boa. A humildade é a porta para todas as coisas boas em nossa vida. A humildade é a porta para todas as coisas boas da nossa vida. E o manso de espírito é sempre aprovado por Deus. Meus irmãos, existe glória, existe misericórdia, existe honra. Quando você está em pecado, você está em erro, você é corrigido por uma autoridade, e você abaixa a cabeça e diz: sim. Existe honra nisso. Existe desonra quando alguém se rebela contra o conselho. Existe desonra quando alguém se rebela contra o bom conselho. Mas existe honra e existe bênção naqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem. Por isso que essa boa notícia diz que a porta da humildade, a humildade é a porta que traz muitas coisas boas para você. Meus irmãos, jamais Deus operou milagres e restauração aonde estão abertas as portas de rebeldia. Todas as vezes que o Senhor fez uma restauração numa família, num casamento, numa igreja, numa casa, numa empresa, na vida pessoal de uma pessoa, todas as vezes a reconciliação foi a porta de entrada da restauração. A reconciliação é uma porta. E a reconciliação, ela tem o mesmo tamanho, o mesmo espaço da porta chamada humildade. A restauração entra pela humildade e ela passa, ela trafega pela porta da reconciliação e ela chega na restauração. Jamais alguém viveu uma restauração debaixo de rebeldia, debaixo de teimosia. Meus irmãos, a vida de uma pessoa rebelde vai para trás. O Varenvirgem diz que tanto o Corá como o Datão, o Abirão, e no verso 1 aparece aqui mais um homem chamado Om. Eram líderes de grande capacidade, líderes inteligentes, líderes influentes, líderes que teriam grande capacidade de influência na entrada para Canaã. Esses líderes colocaram tudo a perder por causa de um ato de rebeldia. Todo pecado de rebeldia é um pecado contra a lei e contra autoridades. Nós vivemos nisso todos os dias. Leis e autoridades. O ser humano é necessário que ele viva debaixo de limites. Nós temos os limites bíblicos espirituais, nós temos os limites constituídos pela sociedade, e nós precisamos obedecer. Quando nós transgredimos a lei, nós pecamos contra autoridades e contra a autoridade do Senhor. A rebeldia nesse contexto, nesse texto, é uma competição de poder. Quando esses 4 homens queriam competir com o poder com Moisés e Arão. Esses homens aqui, os coatitas,
eles foram colocados por Deus para carregarem os utensílios do tabernáculo. Você pode ver no primeiro verso que eles eram também filhos de Levi. Filhos de Levi. E Deus os colocou para carregarem os utensílios do tabernáculo. Deus colocou esse ofício sobre eles quando a nuvem se movia, o tabernáculo era desmontado, eles carregavam os utensílios, a arca, as peças de bronze, as peças de prata. Eles eram os carregadores. Mas eles não estavam satisfeitos com o trabalho que Deus deu para eles. Eles desejaram ocupar o lugar de alguém outro. Aqui é uma competição pelo poder. Outras pessoas queriam estar no lugar de Moisés. O princípio da anarquia maligna destina qualquer sociedade à autodestruição. Meus irmãos, a rebeldia é uma anarquia maligna. E Satanás seduz as pessoas a crerem que dessa forma elas vão conseguir ir para frente na vida. Mas é uma mentira, é uma traição. Porque depois que a pessoa entrou nesse caminho da rebeldia, há um final de morte. Por isso que nós chamamos isso de anarquia maligna. E toda anarquia maligna, ela tem um propósito: levar uma família à autodestruição, levar um líder à autodestruição, levar um pai de família à autodestruição, levar a sociedade à autodestruição. Meus irmãos, essas pessoas aqui, elas pensaram que elas estavam se levantando contra Moisés, mas elas estavam se levantando contra o Senhor. Eles brincaram com a própria sorte. Pastor Marcos Borges diz assim, no livro Cura e Edificação do Líder, e ele escreve muitas páginas sobre lei, sobre autoridade, sobre honra, sobre obediência e rebeldia, e ele diz assim: hoje vemos muitas pessoas obcecadas pelo poder, mas se fôssemos um pouco mais sábios, não buscaríamos primeiramente o poder, mas primeiramente o caráter. Esses homens não tinham caráter. Eles até tinham governança, mas eles não tinham caráter. Eles tinham influência de liderança, porque eles conseguiram mover 250 pessoas, mas eles não tinham caráter. E eles não tinham chamado para essa obra. Todo ato de rebeldia é sempre por falta de caráter honesto. Então tem várias coisas que caminham juntas ali: falta de caráter honesto, rebeldia, desonra, transgressão. Todas essas coisas, elas caminham para a mesma direção e elas provocam as mesmas destruições na pessoa. Infelizmente, em todos os setores da sociedade, há disputa desonesta de poder por cargos. Meus irmãos, isso não é normal, não é justo, e não pertence para um filho de Deus tentar tirar o cargo de alguém ou outro para crescer. Nessa sociedade pervertida e corrupta, isso acontece. Um puxa o tapete do outro, um pisa no outro. É uma disputa desonesta por cargos, lugares de privilégio e muitas vezes valores de salário melhor. E às vezes as pessoas pisam até mesmo no pescoço da própria mãe, mas o importante é crescer na vida, é ganhar mais dinheiro, é pisar em alguém. É uma disputa desonesta. Nós vemos aqui nesse texto, cada um ganhou a sua função no corpo de Cristo. Eles queriam ocupar o lugar de Moisés, e muitas vezes até mesmo Moisés não queria o lugar dele. Quantas vezes o Moisés se levanta diante do Senhor e diz que era pesado o cargo dele. O cargo da liderança do Moisés e do Arão não era um cargo fácil. Nós vemos aqui, o Moisés não estava resistindo eles. Tudo bem, se vocês querem o cargo de vocês, então cada um pega o seu incensário e vão diante do tabernáculo do Senhor
E aqueles que serão aceitos serão sacerdotes, então tá bom, tranquilo. Moisés não discute com eles. Mas foi uma tolice muito grande querer ocupar o lugar de outra pessoa. E a rebeldia, ela tem as suas raízes. As raízes da rebeldia na vida de uma pessoa. Às vezes essa raiz, ela pode estar na antiga natureza adâmica, na nossa antiga natureza sem Deus. É uma das raízes da rebeldia. Quem tem um pouco de acesso com crianças são rebeldes desde pequenas, e quando elas motivadas em casa, elas se tornam muito rebeldes. Alguém que trabalha com creche, assistente de CIEI, sabe que as crianças até mordem, cospem, gritam, fazem cena, mentem. É rebeldia. Então uma das raízes da nossa rebeldia é a nossa antiga natureza decaída, adâmica. Adão a gente chama adâmica, não sei se Eva é evática, mas é do Adão e da Eva, e nós herdamos isso. Mas quando nós falamos de uma conversão, de uma regeneração, de uma reconciliação com o Senhor, nós deveríamos ter comportamentos diferentes. Porque se dentro de nós se move, né? Na quarta-feira nós falamos do vinho novo, que é vivo, que se move. Então, que tipo de vinho que é esse? Que é o vinho da rebeldia. Cicuta, veneno, anestésico, que se move, é vivo, mas mata. A segunda raiz, as raízes da rebeldia, às vezes são comportamentos adquiridos da criação familiar. A criança nasce dentro daquele ambiente, cresce, desenvolve, e ela adquire esse comportamento de ser rebelde contra tudo. Há pais que são rebeldes. Há pais que falam mal das autoridades instituídas em todos os setores e falam mal. A criança absorve tanto a informação como o espírito da rebeldia, e ela digere, ela ingessa isso no coração, ela transforma isso num ato de espiritualidade, e a criança aprende em casa a ser rebelde contra tudo. Se nós trazemos isso para o nosso setor de igreja, no qual nós nos relacionamos, há pais que ensinam os seus filhos a serem rebeldes contra a autoridade eclesiástica. E muitas vezes esses pais fecham as portas da salvação para os filhos e depois para os filhos dos filhos. Há muitas famílias que vivem debaixo de maldição hereditária, de raízes de rebeldia, e passam essa maldição para a próxima geração. A terceira rebeldia, ou a terceira raiz da rebeldia, muitas vezes é uma infância disfuncional. Às vezes nós pensamos que essa infância não bem resolvida, às vezes se atribui a uma pobreza, a um bairro pobre, ou uma situação de falta das coisas, mas não. Em todos os setores da sociedade, nós vamos encontrar pessoas que tiveram uma infância disfuncional. E essa raiz de rebeldia, às vezes se atribui a abusos emocionais. Às vezes um pai carrasco, às vezes uma mãe general em casa. Abusos emocionais. Às vezes um pastor na igreja que tratava a ovelha como lobo. Abusos emocionais. E abusos emocionais podem se tornar raízes de rebeldias. Ainda nessa raiz de infância disfuncional, às vezes a orfandade. A orfandade produz raízes de rebeldia no coração de uma pessoa. Então nós pensamos a alguém, uma criança que perdeu seus pais por morte, mas não. Há muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Pais que negociam a sua descendência por causa do trabalho. E nós não estamos falando de pais que trabalham para trazer o sustento para casa. Nós estamos falando de pais que só pensam nisso. Uma criança precisa de conversa. Uma criança precisa de afeto.
Um ser humano precisa de vínculos emocionais com aqueles que a geraram. Meus irmãos, uma das coisas que tem afetado o país é a orfandade. Estava lendo um livro esses dias e o autor afirma que 1/3 dos brasileiros é órfão de pai. E a orfandade às vezes traz raízes de rebeldia na vida de uma pessoa. Às vezes a raiz da rebeldia é a bastardia. Filhos bastardos, filhos gerados fora de casamento, filhos gerados fora da aliança. Às vezes o pai e a mãe não se relacionavam fora do casamento, só dentro do casamento, dentro da casa, mas não tinham aliança, nem aliança civil e nem aliança eclesiástica, e geram filhos bastardos. Filhos bastardos são crianças desprotegidas. Filhos bastardos muitas vezes são crianças que demônios perseguem essa pessoa, demônios da promiscuidade sexual. E não poucas vezes nós ouvimos que exatamente essas pessoas, elas são afetadas por abusos sexuais, em casa ou em algum outro lugar. E isso se torna muitas vezes um quadro de exploração demoníaca. A rebeldia é sempre um quadro de exploração demoníaca. E os demônios exploram a rebeldia. Os demônios exploram, os demônios, eles são ativos, eles são reais. Jesus deixa claro que eles são reais. Jesus expulsa eles de um gadareno. A Bíblia é toda mostrando com clareza que o mundo espiritual, o submundo, existe, ele é real. E onde existem feridas de rebeldia, há sempre uma exploração demoníaca. Quem não quer que essa ferida se cure e cicatrize são os demônios. Raízes de rebeldia. Os demônios influenciam a tal ponto de mandar outras pessoas rebeldes para junto do rebelde, para que tenha um ajuntamento maior, para que isso não acabe. Raízes de rebeldia são sempre quadros de exploração demoníaca. O tratamento duro no deserto aqui, o tratamento duro, sol quente, vida difícil, dias intermináveis, a agonia da espera, aquela espera, já estamos entrando em Canaã, e aquela cena, aquele desacerto com os 10 espias que gerou aquela rebelião e Deus mata, e aquela agonia, estávamos quase entrando, demora para tudo desenrolar, uma demora, aquilo fez florescer o caráter defeituoso daquele povo. Meus irmãos, muitas vezes o tratamento do Senhor, ou todas as vezes, faz florescer o que nós realmente temos dentro de nós. Quantas vezes você tem respondido mal ao tratamento de Deus? Deus trata você, Deus aperta você para mostrar o que você tem dentro de você, e você tem respondido mal. Eu tenho tido muitas e muitas experiências de com muita educação conversar com as pessoas e dizer: olha, corrige isso na tua vida, corrige aquilo, dá uma olhada naquilo, você está aqui em rota de colisão contra o Senhor, e as pessoas se rebelarem. O tratamento de Deus com aquele povo no deserto fez florescer aquele caráter defeituoso, fez trazer para fora o que eles realmente tinham: rebeldia. As distorções e feridas da personalidade, quando não são profundamente curadas, mais cedo ou mais tarde, acabam sendo espiritualizadas. Essa falha de caráter, falha de personalidade, estava sendo espiritualizado aqui. De que forma nós também queremos ser sacerdotes, nós também queremos queimar incenso, nós queremos estar no lugar do Moisés. Por que só o Moisés e o Arão? Nós também
aquela falha de caráter estava sendo espiritualizado, levando para a espiritualização. E depois de espiritualizada a rebeldia, elas são compensadas, uma compensação pelo ativismo de uma vida, correrias e posição de autoridade, e por fim elas são propagadas. Nós vemos isso aqui no texto. O texto começa falando aqui de Corá, e começa a falar mais 3 pessoas. Então foi espiritualizado, depois foi agregado mais pessoas, e depois 250 pessoas. Aquilo foi propagado. Tanto é que no final do texto, as demais pessoas que viram o que aconteceu, mas não morreram, elas enxergaram mal as coisas e elas culparam Moisés e Arão pela morte das pessoas. Mas aquelas pessoas morreram porque elas foram rebeldes. Elas tentaram ao Senhor, elas confrontaram ao Senhor, e houve um levante contra Moisés e Arão. E temos que levar em consideração alguns pontos muito importantes aqui desse texto. Nós nunca podemos esquecer que Deus chamou toda a congregação de Israel para ser uma geração de sacerdotes. Deus conclamou, Deus convidou, Deus quis que todos fossem se tornar seres relacionais, todos. Deus os chamou ao pé do monte Sinai, disse: preparai, ao 3º dia eu vou vir fazer aliança com vocês. Deus chamou todos, e Deus deixou bem claro: eu quero fazer de vocês uma geração de sacerdotes. O segundo ponto que nós precisamos levar muito em consideração para a gente entender esse texto é que eles não quiseram o sacerdócio. Eles não quiseram, os desprezaram. E eles disseram para Deus: nós queremos que Moisés suba em nosso lugar. Foi ou não foi? Que Moisés suba em nosso lugar, porque nós estamos com medo. Nós temos medo porque nós temos medo de morrer. Eles tinham razão, que cada vez que nós nos encontramos com o Senhor, nós morremos um pouco, a nossa natureza vai morrendo. Mas eles não queriam se apagar para si, para viver para Deus. Eles queriam continuar vivendo a carne deles, o projeto deles. Nós precisamos nos lembrar sempre disso, que eles desprezaram o sacerdócio. Eles desprezaram ouvir Deus pessoalmente. Eles disseram: suba Moisés, e Moisés fale conosco. A terceira coisa que nós precisamos levar muito em consideração, que Deus escolheu Moisés para ser o grande líder. Em nenhum desses aqui havia o investimento que Deus fez em Moisés, de guardá-lo quando era bebezinho lá no Rio Nilo, de colocá-lo na casa do inimigo para que ele crescesse e virasse príncipe. Deus o guardou das mãos de Faraó quando esse Moisés matou um egípcio, e Deus o levou para o deserto, para a casa do Jetro. Deus o guardou durante 40 anos. E quando terminou 40 anos, Deus o levou de volta para o Egito. Deus o investiu e o cobriu com autoridade. Quando esse homem levantava o seu cajado, desceu a praga do céu. A água virou em sangue. Em nenhum desses Deus investiu tanto quanto no Moisés. Nenhum desses aqui foi preparado como Moisés foi preparado. Então era natural que a gente entenda esse terceiro ponto, que Deus escolheu Moisés para ser o grande líder, e não Datã, Abirão, Corá e On. Meus irmãos, tem coisas que não são para nós. Você precisa entender isso. Tem coisas que não são para nós. Deus deu um lugar para nós. Deus deu um lugar para mim, e Deus deu um lugar para você. Nós precisamos aprender a ficar debaixo do manto, naquele lugar que o Senhor deu para nós. E quando nós queremos ficar desejando o lugar do outro, isso é pecado. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5 que é fruto da carne. Ah, pastor, mas eu quero crescer. Mas cresça da forma honesta, estude, faça provas, conquiste o seu lugar de forma honesta, justa, fiel. Mas não tome o lugar de alguém outro
na barganha, na puxada de tapete. Conquiste o seu lugar. Nós precisamos ter esse nível de entendimento. Nós temos o nosso lugar em Cristo, irmãos. Nós temos o nosso lugar na sociedade e nós temos o nosso lugar aqui na igreja. O que nós precisamos fazer em Cristo? Cada um cumpra o seu papel. Seja fiel com o ofício que o Senhor deu para você. Seja fiel com o teu sacerdócio de cada dia. Seja fiel com a leitura, com a oração, com a santidade, com o sacerdócio financeiro, com o sacerdócio do tempo. Nós temos o nosso lugar, irmãos. E desse lugar nós não podemos nem nos mover para fugir dele, porque Deus cobrará contas. E nós também não temos que querer estar no lugar do outro, porque o lugar do outro tem a unção do outro. Vamos puxar aqui mais um exemplo. Quando o Davizinho foi lá lutar, ele não foi para lutar, mas foi levar comida para os seus irmãos. Então ele chega lá no arraial e tem um filisteu enorme lá gritando. Primeiro Saul colocou sobre o Davi a sua armadura. Mas aquela armadura do Davi, a armadura do Saul, não serviu no Davi. Nós não temos que colocar sobre nós a armadura de alguém outro. Alguns vão lutar com uma funda, outros vão lutar com uma armadura, outros vão lutar com palavras. Cada um tem o seu lugar. Você tem o seu lugar. Seja marido, seja você esposa, seja filhos, nós temos o nosso lugar. E aquele lugar que o Senhor deu para você, esse lugar é abençoado. O texto bíblico lá de Provérbios diz que cada homem beba da água da sua própria fonte, falando do casamento. Você tem o seu lugar. O nosso lugar não é perfeito, amém. Eu creio que Deus fez isso exatamente para que a gente não se acomodasse nessa terra, para a gente ter mais entendimento de céu. Mas cada um de nós tem o seu lugar. Cresça no seu lugar. Levita da família de Corá deve ter sido um líder grande em distinção para ter conquistado o apoio de 250 pessoas, diz o pastor Varenvejo. E ele faz alguns apontamentos que eu continuo compartilhando. Toda rebelião tem uma queixa pública. Eles tiveram uma queixa pública. Arão e Moisés estavam monopolizando, essa era a queixa. O Moisés e o Arão estão monopolizando as coisas e não estavam dando ao povo a oportunidade de participar. Olha, o Moisés está fazendo tudo sozinho, ele não deixa eu fazer nada. Então isso não está certo, porque nós temos que fazer também alguma coisa. E nós achamos justo que o Moisés reparta as coisas. Mas eram coisas de sacerdócio. Ninguém mais podia fazer. Só Moisés e o Arão podiam fazer. Tem coisas que não são para nós fazermos. E tem coisas que não são nem nós para a gente dar uma opinião. A gente precisa ainda dizer, bate na boca, fecha, que não são do nosso manto. E toda a rebelião tem uma queixa oculta. Corá desejava que os levitas tivessem os mesmos privilégios que Arão e seus filhos. Era oculto. Uma estava pública, a outra estava em oculto. Era ali uma igualdade social. Nós temos que ser todos iguais. Nós somos nivelados debaixo da mesma necessidade de graça, mas nós não somos iguais. Meus irmãos, Deus não tem os seus preferidos, mas nós temos cada um nosso lugar. Toda rebelião é um ajuntamento de feridas. Presta atenção. Toda rebelião é um ajuntamento de feridas. Rebeldia, feridas. Um ajuntamento de insatisfeitos com aquilo que Deus instituiu. E essa insatisfação não era boa insatisfação como aquela pregação há uns 4, 5 cultos passados. A boa insatisfação é necessária. A boa insatisfação
vai nos levar a conversar, marido e esposa, dizer: eu não estou satisfeito com você nisso, naquilo, nós temos que melhorar. A boa insatisfação faz a gente chegar de tempos em tempos e dizer: precisamos pintar as paredes da igreja porque está um pouco sujo. A boa insatisfação. Mas essa era a maligna insatisfação. Deus estava fazendo a sua parte, estava tendo pão, estava tendo água, tinha nuvem de dia, tinha fogo à noite, estava tudo funcionando conforme Deus tinha ordenado. Mas a má insatisfação, quando alguém trabalha a partir das feridas, aquele trabalho sempre se transforma numa desgraça. Eles não estavam se movendo a partir da obediência, mas a partir das feridas. Nós precisamos sempre fazer um cálculo muito exato sobre isso. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou comprar, quando eu vou estudar, eu preciso fazer uma avaliação. Eu estou me movendo a partir de uma missão, a partir de uma causa, ou estou fazendo isso a partir de uma ferida? Quando a mãe vai disciplinar a sua criança com vara, ela precisa fazer uma avaliação se ela está se movendo pela obediência ao Senhor, ou ela vai se mover a partir de uma ferida. Eu, pastor, eu preciso avaliar se eu trato a igreja a partir da missão ou a partir de uma ferida. Eles se moviam através da ferida. Toda rebeldia pode se tornar algo grande, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, quantas vezes igrejas se rompem e se desfazem? Às vezes colocam a perder o ministério de um pastor, que às vezes ele investiu muito tempo em oração, porque uma pessoa rebelde move outra, move outra, move outra e move outra. E a rebeldia é terrível. A rebeldia não é viver a partir da missão, mas é agir a partir de uma ferida. E toda rebelião é uma armadilha. Sai disso. Deus falou para o Moisés: sai do arraial. Deus falou para Abraão: sai daquele lugar, porque eu vou corrigir o povo. Sai. Moisés obedeceu ao Senhor. Do verso 31 ao verso 35. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os rasgou com as suas casas, tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Nós precisamos fazer essa pergunta, irmãos. Nós nos movemos sobre essa terra. Meus irmãos, ninguém nos disse que nós vamos ficar aqui nessa igreja para sempre. Amém? Você entende isso? Ninguém disse que nós vamos ficar nesse ministério aqui para sempre. Não está escrito em nenhum lugar que nós precisamos ser fiéis ao Banco Sicredi incondicionalmente. Mas na balança nós precisamos colocar o nosso sentimento, nossa intenção. Nós vamos sair, nós vamos mover-nos a partir de uma ferida, de um orgulho ferido, ou nós vamos nos mover pela missão. Quando nós nos movemos pela missão, pela obediência, isso caracteriza em ordem ao Senhor, em honra. Mas quando nós nos movemos pela rebeldia, isso é uma armadilha que acaba mal. Deus abriu a terra. O Moisés fez esse propósito com Deus: olha, não vou teimar, pode ser que seja verdade. Então nós vamos fazer um voto com Deus. Se esses homens falecerem de forma natural, então realmente eles têm razão. Mas se Deus abrir a terra,
e Deus engolir tudo, e Deus engolir as famílias e tudo, e toda a descendência for tragada pela terra, então eles não têm razão. E Deus honrou, porque o Moisés também não agiu a partir da ferida. Moisés agiu a partir da missão. E quando nós agimos a partir da missão, irmãos, nós não temos que bater boca com as pessoas. Nós não vemos aqui o Moisés batendo boca, discutindo. No verso 4, nós vemos aqui a primeira reação de Moisés quando ele viu esse levante. Amém? Olha o verso 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Irmãos, uma das características da obediência é se prostrar diante do Senhor e temor no coração. Moisés foi para a oração, Moisés se humilhou, se quebrantou. Moisés prostrou-se com o rosto em terra diante do Senhor. Não discutiu com Corá para tentar mudar a ideia. Ele não discutiu com ninguém. Moisés propôs uma prova simples. Então que cada um vá diante do tabernáculo, cada um com seu incensário. E vale muito a pena a gente também trazer mais um ponto aqui. Quando nós estudamos sobre o caminho do sacerdócio, todo levita, candidato a sacerdote, tinha que estudar com o antigo sacerdote durante 5 anos. E ser aprovado, não ter um olho furado, não ter catarata, não ter o rosto desconfigurado, não ter a coluna quebrada, não ser cego. Essas pessoas aqui não passaram por todo esse teste, essa prova, mas elas queriam entrar no sacerdócio pulando o muro. E Jesus diz que aqueles que querem entrar no prisco pulando o muro são ladrões e salteadores. Eles queriam quebrar etapas. Moisés não discutiu com os rebeldes, mas ele orou ao Senhor, pedindo que Deus o defendesse. Marido, você não tem que ficar brigando com a sua esposa quando você percebe que ela quer tirar o teu lugar. Não tem que brigar, não tem que bater de frente. É necessário ficar debaixo da missão, e Deus vai abençoar você. Deus instituiu a autoridade, e Deus concretiza a autoridade sobre nós. Não é no nosso braço, não é na nossa força, não é na nossa língua ligeira de defender tudo, mas é permanecer na presença de Deus e encher-se da unção todos os dias. Nós vamos encerrar, e eu vou falar o último ponto sobre a obediência do Eleazar. Eu acredito que aqui o altar já estava revestido de bronze. Nós vemos aqui que os castiçais eram mais santos do que aquelas pessoas. Nós vemos na Bíblia que Deus não unge coisas, Deus unge homens. Mas a partir disso, nós entendemos que aqueles castiçais, mesmo sendo material, eram mais santos do que aqueles homens, porque os homens foram tragados e os castiçais ficaram. E Deus colocou um sinal. Aqueles castiçais foram batidos e viraram lâminas e foram colocados sobre o altar. E todas as vezes que as pessoas iam para o sacrifício, elas olhavam para o altar e enxergavam as lâminas, e elas se lembravam daquilo que tinha acontecido. Elas olhavam para aquelas lâminas, e aquilo era uma prova de que Moisés era o líder legítimo. Eleazar foi aqui um homem fiel que obedeceu ao Senhor, e a fidelidade do Senhor traz honra sobre o sacerdote. O texto, a partir do verso 36, 37, diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. E o texto vai indo, e no verso 40, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por
Moisés. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz assim: é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel. Essa última parte do capítulo 24 de Mateus que nós lemos hoje no início do culto, Jesus diz: é necessário que o servo seja encontrado fiel. Deus deu missão para você, Deus deu missão para mim. Nem todos são orelha, nem todos são braços, nem todos são olho. O corpo de Cristo é diverso e multiforme. Todos nós somos necessários no corpo de Cristo, mas é necessário que cada um de nós cumpra a sua missão. Que o Senhor afaste do nosso coração toda a rebeldia. E a minha oração com vocês essa noite vai ser que o Senhor cure dentro de nós toda ferida que seja raiz, amargura de rebeldia, para que a gente não se torne um quadro de exploração demoníaca. Nós somos o povo de Deus, nós somos um povo santo, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo curado, e o nosso coração precisa ser um coração tratado. Amém. Você pode fechar os teus olhos. Você pode orar junto comigo. Faz a tua oração colocando a tua vida diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós entendemos essa palavra nessa noite, que não há nenhuma necessidade de mover rebeldia em direção a nada, porque o Senhor tem nos dado um lugar. Desde a eternidade o Senhor tem nos dado um lugar no Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis com esse lugar. Eu creio, Pai, que cada um aqui que é sacerdote, que é convertido ao Senhor, que é um levita pelo sangue do Cordeiro, tem o seu lugar nessa casa, nessa missão, na sua casa. Seu Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor cure dessa casa toda a ferida de rebeldia. Nós renunciamos, Senhor Deus, todo o nosso orgulho. Nós renunciamos toda a nossa vontade. E nós renunciamos toda a ferida do passado. Em nome do Senhor Jesus, cura-nos, Senhor Deus, pelo poder da Tua presença, pela autoridade do vínculo que o Senhor estabeleceu sobre nós, pela aliança do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.